A gente acompanhou, então, essa matéria sobre a primeira reunião de transição do governo da cidade de Piracicaba. Do atual governo, do Gabriel Ferrato, para o novo governo, que é o do Vargas Negre, né? Nós estivemos lá, tanto conversei com o Gabriel, como conversei também com o vice-prefeito eleito, né? O Godoy. Então, isso muito nos interessa para a gente entender como é que é feita essa transição. Vai lá. Bom, hoje inicia-se, então, a primeira conversa da transição entre a atual prefeitura, a atual gestão e a nova gestão. Vou conversar com o Gabriel Ferrato, prefeito. Gabriel, de suma importância, né, começar essa negociação, começar essa conversa. A gente vai falar um pouquinho sobre, primeiro, nessa relação, que teve também quando você assumiu, né? Que você falasse um pouquinho, pontuasse o quanto é importante essa conversa para ir estruturando a nova gestão e passando tudo que a prefeitura tem que ser feito, que já foi feito. É fundamental. O novo prefeito tem que entrar sabendo de tudo que está acontecendo hoje, né? E nas diversos setores e áreas da prefeitura, contratos, fornecedores, servidores, enfim, o conjunto todo de obrigações que nós temos, para que ele possa, já no primeiro mês, né, que será janeiro do ano que vem, tomar as decisões que ele julgar pertinentes, né? Então é fundamental que o prefeito anterior informe a equipe do novo prefeito o que ele quiser, né, de informação que ele ache pertinente, importante, para ele poder tomar decisão logo que assuma, né? Porque, de fato, se você entra no governo e não tem nenhuma informação, é muito complexo, né? E uma gestão municipal ela é um conjunto de coisas muito grande. Se não tiver uma equipe de transição que acompanhe, pegue isso e leve um pouco mastigado, inclusive, para o próximo prefeito, ele entra com dificuldades de compreensão do quadro para poder tomar decisões. Tem que compreender primeiro que está tudo acontecendo, para depois começar a tomar as decisões, né? Quando você tem uma transição assim, como começou a conversa hoje, que é mais tranquila, passando tudo certinho, fica mais fácil aí para a nova administração entender melhor como está a cidade. Essa é a ideia. Acima de tudo, Neto, está o interesse da cidade. Por mais que eu tenha, né, rompido com o prefeito eleito lá, mas é um rompimento pessoal, não tem nada a ver com a cidade é uma outra coisa, né? Então o que a gente quer é que o novo prefeito assuma, tenha as informações e que possa administrar da melhor maneira possível a cidade, né? Claro que a conjuntura não está boa para ninguém, né? Eu passei um ano aqui, esse ano 2016, uma maior dificuldade, né? E 2017 também não será muito melhor, né? Então é importante que o novo prefeito, independente das nossas relações, né, tenha todas as informações e possa iniciar bem a administração, sabendo tudo pelo menos o que está acontecendo, né? E possa tomar as decisões rapidamente, porque não dá tempo. Se você tem os primeiros 3 meses, tem que tomar uma série de decisões, né? Passa muito rápido. E passa muito rápido, né? E são decisões em todas as áreas que você tem que tomar, né? E não são decisões fáceis, parece que são, mas não são, né? Então é importante que essa equipe dele tenha as informações, passe para ele entre aqui, dia 1º de janeiro, quando entrar aqui, dê sequência à administração em favor da cidade. Agora, Gabriel, falando um pouquinho da sua gestão, e agora no final, né, esses praticamente 2 meses que a gente tem aqui de administração, fazer um comparativo, que é inevitável a gente fazer isso. Acho que a gente está acompanhando aí, são as cidades de todo o Brasil numa tremenda crise, né? E isso repercutindo diretamente aí ao morador dessas cidades. Destacando Piracicaba, a gente vê acompanhando, são 2 pontos que me chamam a atenção. É o volume que a saúde pública está recebendo de outras cidades, que aumentou, né? Se a gente tinha um volume que já era alto de ambulâncias e outras cidades vizinhas procurando o sistema de saúde da cidade de Piracicaba, nesses meses tem aumentado. Eu queria que você falasse um pouco disso e destacasse também, tem cidades vizinhas aqui, onde o servidor já está preocupado, porque já está falando que o 13º não vai entrar, não vai ter 13º, quer dizer, a dívida está alta, e Piracicaba ela não está vivendo esse momento aí de diretamente ser prejudicado os funcionários, não ter a verba para pagamento, para 13º. Queria que você pontuasse esses 2 momentos na cidade de Piracicaba, Gabriel. Você tem razão. Primeiro que a gente fez uma gestão absolutamente austera e olhando isso o tempo todo, né? Para evitar que caísse nessa situação. Não é que está fácil fazer, mas é que a gente se concentrou nisso. Por exemplo, no caso do salário dos servidores, né? O que eu fiz com o secretário de Finanças? Nós estamos fazendo. Nós temos uma reserva
constituímos uma reserva, de tal forma que não falte nenhum mês salário para ninguém. Essa reserva sendo, né, sendo trabalhada ano a ano durante a gestão. Sim, você vai guardando a cada ano, né? Você começa em janeiro guardando para pagar os salários e pagar o 13º salário, né? Então, aqui em Piracicaba, nós vamos ter mais 5 pagamentos que a gente vai fazer, 4 de salários, porque a gente paga 2 vezes por mês, né? Então, novembro e dezembro 2 vezes, e mais a segunda parcela do 13º. Está reservado já esse dinheiro para os salários. Então, nenhum servidor vai deixar de receber nada, ao contrário, é absolutamente em dia, né? Por outro lado, tem os fornecedores. Então, tem prefeito, né? Infelizmente, por conta da crise, não é por culpa do prefeito, fique claro isso, que ou não paga salário, ou não paga fornecedor, ou então fica nesse... Nós estamos pagando as duas coisas, né? O fornecedor nosso também recebe absolutamente em dia. Então, mas isso também é um crédito ao olhar administrativo, Gabriel. Porque a situação que Piracicaba passa, as outras cidades estão passando e Piracicaba também não está isolada do Brasil. Então, se você tem um olhar de administração, você consegue prever, vamos pegar esse caminho. Há um pouco também de descuido de alguns prefeitos aí que acaba gerando a dívida e não tem dinheiro para pagar. Nós temos uma experiência também, né? Eu tenho uma vida pública grande, né? Experiência de gestão. Fui secretário de planejamento aqui em Piracicaba, né? No passado, secretário da Educação recentemente. Eu tenho, e trabalhei nisso em governo federal, estadual, tal. Então eu tenho clareza de para onde está indo, né? E as dificuldades que vêm. Mas mesmo assim, este ano, viu, Neto, foi muito mais difícil. Esse 2016 está muito difícil. Mesmo assim, a gente foi apertando aqui, cortando coisas, vários projetos que eu não estou fazendo. Eu tinha alguns sonhos, né? A cidade, eu queria fazer uma série de coisas na cidade. Fiz algumas, mas muita coisa eu cortei, Quer dizer, cortei antes de começar, né? Porque o ano passado já começou a piorar, né? Muito, e este ano mais ainda. Então, assim, não teve jeito, cortei uma série de coisas para poder garantir salário, fornecedores e tal, ninguém reclamando, né? É bom para a cidade porque dá crédito à cidade. Para você ter uma ideia, muita empresa está vindo para a cidade para competir aqui nas licitações nossas, com preços mais bons, porque nós pagamos em dia, né? E enquanto tem municípios aí, eles falam para a gente, né? Olha, tô lá, está me devendo há 10 meses. É uma coisa absurda, eu não consigo nem imaginar o que seria isso. Piracicaba paga fornecedor em dia e servidor em dia. E até 31/12 isso estará acontecendo assim. Eu vou garantir que isso ocorra, né? E por outro lado, uma situação muito difícil que você citou no início da pergunta, né, da sua colocação, que é a questão da saúde, né? À medida que os municípios vão ficando em dificuldade, vão enviando os seus pacientes para Piracicaba. Já não basta o desemprego, né? Que as pessoas perderam plano de saúde, perderam renda, salário e que, portanto, vieram para o SUS, né? Que está apertando muito aqui. A demanda na nossa saúde pública aumentou demais, mais do que a gente previa. Então tá difícil, não está muito fácil não tocar tudo isso com certo equilíbrio, né? E pior que é o seguinte, a arrecadação, nós não temos recursos para dar conta de tudo que aumentou de demanda. Vai ter que ter uma negociação aí com o governo federal para repassar mais recursos, porque nenhum município aguenta isso, Neto, no país. Só para a gente entender, Gabriel, a gente está diante de uma crise, estamos vivendo a crise, 2017 também vai estar a crise novamente, a gente não vai sentir tanta diferença, mas para entender... se aumenta a arrecadação, isso é muito importante para quem está em casa, porque às vezes você acompanha a notícia na imprensa e fala, aumentou a arrecadação. Automaticamente você fala, poxa, a prefeitura está ganhando mais dinheiro. Então, para a gente entender um pouquinho, acho que isso é de suma importância para quem está em casa, a arrecadação aumenta. A arrecadação, ela aumenta, só que a inflação sobe. Como é que a gente faz esse cálculo para quem está em casa entender, Gabriel? É simples, olha, é pegar o salário da pessoa. Vamos imaginar o seguinte, a inflação foi 10%, e seu salário aumentou 5%. O que acontece? Você perdeu renda. Porque tua renda cresceu 5% e tua despesa vai crescer 10%, que é a inflação. Todas as coisas aumentam na média 10%. Então você está perdendo renda. Então, por mais que você aumente a arrecadação em termos nominais, é que a gente chama aqui, né? Em termos nominais, se a despesa está crescendo mais, não porque nós estamos gastando mais, porque a inflação faz com que o preço das coisas aumente. Não é que você está gastando mais. Ele aumenta, a nossa despesa aumenta de acordo com a inflação, né? Porque o preço das coisas, então, cada contrato que eu tenho aqui, né,
sei lá, de corte de mato, de limpeza urbana, tal, tem uma cláusula de reajuste que é a inflação. Então ele aumenta todo ano de acordo com a inflação. E mesmo que a sua arrecadação cresça, mas crescer abaixo do que reajusta o contrato, claro que eu estou perdendo dinheiro. Né? Esse é o raciocínio, vale para o cidadão, né? Entender, ele sabe disso, né? O cidadão sabe, quando o salário dele cresce menos que a inflação, ele está perdendo renda. É o que está acontecendo com a prefeitura de Piracicaba e do Brasil, não é Piracicaba. Isso é um fenômeno nacional por conta da crise econômica. Vou falar agora então, né, com o vice-prefeito Godoy, eleito para a próxima gestão aqui em Piracicaba. Bom, Godoy, a transição é de suma importância, né? Haja visto que nada pode parar. Em janeiro, tudo continua, né? Então, há uma é de suma importância que a nova gestão comece a fazer essa transição. Hoje teve a primeira conversa, foi pedido aí à gestão atual algumas informações, né, para se ter um pouco mais a ideia para janeiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, como você bem frisou, essa fase de transição é extremamente importante por conta da continuidade. Então, nenhum prefeito, se ele assumir, não tiver informações do que está acontecendo, de como vai se concluir a gestão, ele vai perder 30 dias no mínimo e a cidade não pode parar, porque quem fica doente vai continuar ficando doente a partir de 1º de janeiro, quem vai para a escola, vai para a escola e assim sucessivamente. Então, hoje nós apresentamos uma série de solicitações de informações e, como eu falei no início, nós não estamos preocupados com a informação do funcionamento da prefeitura, porque isso a gente conhece, o Bajas, que vai assumir, conhece melhor do que qualquer um. Nós estamos preocupados justamente com as informações que vão dar justamente a continuidade. E como eu bem frisei lá dentro, a nossa preocupação hoje é com a situação financeira, tanto de como vai concluir o município, e pelo que o prefeito Gabriel frisou e deixou bem claro, que a prefeitura vai cumprir todos os compromissos, vai deixar recursos para que pague os compromissos que vai ter em decorrência do que ele deixar, e está deixando esses contratos, que são contratos já de obras que vão ser contratados e vão ser executados no ano que vem. Então são informações desse tipo, de quais são esses contratos, qual é o volume, como que está os funcionários, qual o volume de funcionários que nós temos, quais são as despesas de continuidade, que nos primeiros 100 dias elas vão ter que dar continuidade a serviço, como foi citado também, serviço de limpeza, de guardas, serviço de capinação, de coleta de lixo, tudo isso. Coleta de lixo, essas coisas não tem preocupação, porque é uma PPP que tem no município, então não temos dificuldade. Aqui, como nós temos também com relação ao SEMAI, com relação ao esgoto, porque é uma PPP também. Então são coisas que a gente não tem problemas, que para alguns pode ser preocupante, para a gente não é preocupante, porque a gente já conhece. Então são informações desse tipo, são aquelas informações que já estão previstas no próprio decreto que o prefeito Gabriel emitiu. Então, mas a preocupação nossa, e hoje não é só nossa, né, do prefeito que assume, que é o Bajas, mas de qualquer prefeito, é como que a situação financeira vai ficar, que nós sabemos que tem município que a situação financeira está ruim e provavelmente vai ser transferida de forma pior. Aqui, pelas informações preliminares que tivemos do prefeito Gabriel, todas as coisas vão ser cumpridas de acordo de atendimento da lei de responsabilidade fiscal. Aí então, né, o Godoy, vice-prefeito da cidade de Piracicaba, eleito, né, com 73% dos votos dos eleitores da cidade de Piracicaba. A transição iniciou-se a transição aí, então é muito tranquilo, né? Isso aí é favorável para nós, sem sombra de dúvida, que moramos na cidade de Piracicaba. As outras cidades por aí a coisa não está muito boa não, viu? Mas Piracicaba está sendo repassado, tudo tranquilamente, sendo explicado, a demanda está sendo feita pela nova gestão, e isso vai até janeiro tudo correr aí como previsto, viu?